galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, não sabe quem sou eu, não sabe nada sobre o meu canal, vou explicar rapidinho. Meu nome é Letícia, sou professora de Educação Física. Toda semana eu coloco conteúdo aqui no Ela no Mar, conteúdo relacionado ao body surf e ao handsurf, que são dois esportes que eu amo de paixão. Então em alguns vídeos vocês vão ver que eu falo com atletas de body surf, atletas amadores, atletas profissionais, eu falo sobre review de equipamentos, faço vlog, enfim, são diversos assuntos aí que eu trago conteúdos também sobre salvamento aquático. Tudo voltado para o body surf e handsurf, salvo ali algumas exceções de treinos no mar, com natação em águas abertas. E hoje eu decidi trazer Henrique Pichilli e Marina Travesso, que viveram, assim, cara, uma parada surreal em Fernando de Noronha recentemente. Para quem não conhece o Henrique ele protagonizou um programa que ficou muito conhecido, chamado Homem Peixe, no canal Off. Então, nos anos de 2014, 2015, 2016 e até recentemente, Henrique produziu muito conteúdo pro canal Off, que é conteúdo de TV fechada. Cara, assim, um prazer receber ambos para contar o que rolou em Noronha. Para quem não acompanha Henrique, talvez esteja se perguntando. Foi uma parada que mexeu com muita gente da comunidade do body surf, do surf em geral. Acho que todo mundo foi pego de surpresa. Então, Henrique, Marina, obrigado por vocês estarem aqui. Para mim é um grande prazer receber vocês. Fico muito honrado em estar de volta aqui no canal depois de tanto tempo, dessa experiência intensa com o mar, e eu acho que a pessoa que eu mais me sinto à vontade de falar é com você, Lele. Então, estou muito feliz de poder estar aqui abrindo meu coração para você. Felizmente é por essa razão que estamos aqui, mas é sempre muito massa trocar ideia contigo nessa parceria linda e contar um pouquinho, né, do que aconteceu. E ainda que a gente ainda está decantando, né? Até falar sobre é bom, né? Porque ajuda a entender. Bom, gente, obrigada pela participação de vocês, né, por realmente estarem dispostos a falar sobre uma coisa que é tão forte ainda, né, tão recente, não é pra qualquer um que a gente quer falar sobre esse assunto, mas que eu tenho certeza que trouxeram grandes aprendizados aí pra vocês dois. E eu queria entender melhor, também quem tá aqui no canal com certeza quer entender melhor o que rolou, tipo, eu acho que é uma parada, cara, que pegou, assim, todo mundo de surpresa, porque você vê o Henrique e você fala, cara, o Henrique jogado na praia, sendo atendido, as fotos que estavam no Instagram eram realmente impactantes. A primeira coisa que eu pensei foi, tipo, o Henrique infartou, será? Porque eu não tinha clicado ainda, falei, será que infartou, alguma coisa assim? Tipo, acho que todo mundo que viu aquela foto sem ler antes pensou que era uma parada de onda grande, ou tinha infartado, tinha batido a cabeça. Mas eu queria que vocês contassem, assim, com mais detalhes, o que vocês estavam fazendo na hora, como que rolou, Marina tava lá também. Como que Marina ajudou? Depois tiveram amigos surfistas, os bombeiros, o SAMU. Como é que foi esse processo todo pra vocês? Bom, posso começar contando um pouco, assim, a gente tava brincando no mar. A gente era, né, mais um dia de trabalho ali também, mas foi mais uma saída pro surf, né, de lazer. A gente tava com dois amigos, né, muito parceiros, que é o Thiago Luna e o Júnior Soac. E aí a gente entrou pra pegar a onda, né, pra estar ali com eles na água. E eu entrei filmando, né, entrei com a câmera, com a caixa estanque. E a gente, né, brincando ali nas ondas, em algum momento a gente trocou. A gente tá com uma ideia muito massa, né, de gravar umas ondas pro clipe, né, de uma música que a gente tá fazendo. E aí a gente tava ali, né, com aquela intenção. E aí a gente trocou, né, ele pegou a câmera, e aí veio, né, uma série maior, e aí... Posso falar essa parte? A gente estava mais no meio da praia, né, onde as ondas são mais ocas, né, e tava super massa, porque na hora que elas explodiam, fazia tipo umas cavernas de areia e tal, e a Marina dançando, então tava top. E aí tava o Júnior, né, que é o Soac, e o Thiago e eles estão, a gente está trabalhando com eles na água, né? Tava trabalhando já há alguns dias, então eles estavam num desafio legal, mas a gente atento e tudo certo, né? Até que veio uma onda maiorzinha, nem tava tão forte o dia assim, mas elas quebravam, né, na hora que mais oca assim, né? E aí veio uma maior, e aí eu olhando para os dois mais atrás, eu falei, olha, essa vai ser forte, mas beleza, só para avisar para eles não ficarem, né, olhando pro tempo. E aí Marina, beleza, vai furar, e aí nessa, no meio do caminho, na hora que eu fui furar, eu deixei o braço meio mole, né? Furando como se eu fosse furar, eu não esperava que ia ter um rolo em cima de mim. Quando furei, ela voltou, e aí até tem essa imagem, né? Quando ela volta, e aí bate. Eu tava de máscara, então aí bateu aqui, tá bem roxo, né? E ao mesmo tempo
na clavícula e aí já fissurou. Na verdade tá bem roxo aqui, né? Foi aparecendo, né? As pancadas mais profundas demoram um tempo maior para aparecer. Então estão começando a vir aqui, né? E teve aqui atrás também, tá bem tenso, né? Toda essa região tá bem dura, bem tensa. Depois eu fiquei respirando, meditando bastante, deitado e buscando, né, sentir meu corpo e que movimento que a onda pudesse ter feito, ou alguma possibilidade de entender porque algumas partes estavam doendo, né? E aí, meu sentimento é que primeiro foi essa pancada, né? Então eu já desmaiei, né? E fiquei inconsciente, batendo aqui no rosto e no peito. Aí eu fiquei emborcado, né? Já desmaiado. E aí veio uma outra onda. Aí você quer falar? Porque aí eu já não sabia mais. Aí depois eu falo a parte do que eu acho que doeu. Mas aí o tempo real eu já não lembro mais, né? Aí ela lembra, ela pode contar. Que daí, tipo, bateu a câmera, né? Ele apagou. Aí não vi essa cena, né? Aí só vi na hora que ele levantou que ele, tipo, ele tava boiando com a cabeça pra baixo. Com a câmera boiando do lado. E eu tava, tipo, a uns 10 metros, assim, dele. E tipo, a cena, tipo, só foi ele ali com a segunda já vindo e, tipo, com o lip em cima dele, sabe? Tipo, e aí jogando ele pra baixo de novo, ele já desmaiado, né? E aí, como a gente tava ali filmando também, eu tava sem nadadeira na hora. Mas aí, tipo, aí embolou, né? Baixei, aí quando levantou, daí já virei ele, né? E aí botei aqui, daí virei ele, aí ele já tava, né, tipo, ele tava apagado, e aí como ele tinha engolido água, ele tava né, puxando o ar assim, tipo, tendo espasmos assim, né, quase, não sei se quase que uma convulsão, não sei, tava, né, e aí eu tipo, comecei os primeiros movimentos ali de, tipo, né, bater no rosto, chamar, soprar, né, e, tipo, segurando ele pra cima, né, o mais importante de tudo, com as vias aéreas pra cima, e aí eu, tipo, já olhei pra beira, também, aí como estavam esses dois amigos, aí um deles foi chegando mais perto, eu olhei pra beira e vi que tava, tipo, relativamente perto, e que não tava vindo uma outra série assim, mas a sorte maior foi que, o anjo maior também, foi que tinha um surfista, tipo, a uns 10 metros, assim, eu não tinha visto ainda, mas eu gritei. Aí ele veio com a prancha, e aí foi nessa hora, né, coloquei ele em cima da prancha, e a gente foi tirando ele já pra beira. Danilo, né? Foi o Danilo? Não, o primeiro foi o... Léo. Eles me escreveram. É isso, Léo primeiro foi o Léo. O Danilo chegou mais na beira. Eu acho que eu também não lembro exatamente a situação na hora que chegou todo mundo, mas foi, tipo, foi nesse momento, assim, tava já com esse apoio. Saímos, na hora que a gente chegou na beira, assim, o SWAC tava ali, aí já chama os bombeiros, né, ele já foi buscar ajuda, já foi chamar. Também depois a gente ficou sabendo que muita gente tinha visto também a movimentação já e, tipo, já acionado sem nem saber, né, quem era, o que tinha acontecido, né, porque é uma coisa que é comum na cacimba, infelizmente, mas é comum, e graças, né, aos surfistas, as pessoas que estão preparadas e estão sempre lá, muitas dessas pessoas são resgatadas, né, e muito avisadas também, né, dos perigos ali. E a gente sabe, né, que isso foi uma outra coisa que foi uma sensação muito boa naquele momento, que na hora que a gente tava tirando ele pra beira, eu sabia que, tipo, se saísse da água, tipo, os bombeiros estavam ali, sabe, tipo, já eles iam chegar, a gente já tinha todo o apoio que ia precisar. Na hora que a gente, tipo, chegou ali na beira, ainda veio uma outra, né, daquelas intensas, aquelas espumas, assim, aí também já
né, segurando ainda, porque ele ainda não tinha acordado nessa hora. Então, segurando pra ele não... proteger pra não entrar água, né? Pra não entrar Espuma, água. né? Espuma. E aí ele, na hora que a gente chegou na beira, quando ele sentou, daí já tinha ajuda do Danilo, daí já chegou o Paulinho também pra ajudar, uma galera assim que já foi ali pra beira, pra puxar ele pra fora, né? Pra tirar ele mesmo da zona ali de receber água. E aí na hora que ele sentou na beira, que abriu os olhos assim, e já que eu tô, né? Daí já foi voltando assim, graças a Deus. E aí, a partir dali, foi muito rápido, assim, a assistência também, sabe? O SAMU chegou, tipo, em menos de 5 minutos, tava lá já com a garrafinha de oxigênio, ele já foi restaurando, né? Mas ainda, óbvio, com a força da batida, com a pancada, com o desmaio, aí ficava perguntando ainda, né? O que aconteceu, né? Onde é que eu tô, né? Mas foi já recuperando. Na hora que chegaram os bombeiros, a Pri, né, que é uma das bombeiras que inclusive já fez o Waterlife com a gente, né, paradinha. Tava na surreal, né, cara? Isso. Do Waterlife. Surreal. Ela chegou e tipo, junto com outro bombeiro, Williams, e aí eles, na hora que a Pri, eu lembro disso, né, que olhou pra ele assim com uma cara de tipo, cara, não acredito que é você, sabe? Mas aí ele já, né, já foi voltando, então, fez piada. Posso falar um pouco, porque você foi falando, né, e aí foram me vindo os flashes, né, e aí vai pra um lugar até engraçado de verdade, cara, porque eu tava num lugar de tranquilidade, de alegria, acho que talvez ali seja o ponto do renascimento, né. Engraçado porque eu vendo agora, eu tava uma criança mesmo ali, né. Aí, até se pensar assim, que eu lembro meio que, até no vídeo, né, tem um momento, né, da pancada, tem um, né, que vem, e aí, bum, aí me vem uma coisa meio pôr do sol, dourado e tal, aí de repente vai vindo, é engraçado isso, mas aí a primeira, bem de perto, com o olho arregalado, o Paulinho Vilhena com um negócio rosa aqui, bum, eu falei, caraca, velho, aí olha a Pri, né, e aí eu olhei pra ela, porque no início teve horas que eu confundi chamar ela de Renata, que tem uma outra bombeira chamada Renata. Aí eu falei isso, tipo assim, pô, você lembra que eu te chamava de Renata? E começava a rir, sabe? Aí todo mundo me levando, o pesadão lá, né? E aí eu falei, pô, exagerei no Réveillon, tô mais pesado, mas já. Pô, desculpa aí e tal, sabe assim? Então, mas é um lugar meio, né, de... Não sei de onde vem esse lugar. Por que eu reagi assim, né? Eu fiquei pensando agora nisso. Acho que também tem esse lugar de, tipo, de ficar aéreo, né? E de não entender muito o que estava acontecendo. E você tá ali no... Tá chegando, né? Você não chegou ainda, né? Você tá vindo ainda, né? Mas agora eu vejo um lugar muito bonito, assim, sabe? É engraçado, né? Mas é um lugar que é isso. A criança que, sabe, precisa romper e vir para um novo lugar e reconhecer coisas da vida e só repousar nesse lugar. Até pesado imaginar todo esse cenário, porque quem já viu alguém se afogando sabe que dá aflição de ver a pessoa ali tentando respirar, jogar água para fora e, tipo, às vezes inconsciente, se debatendo ao mesmo tempo. Eu fico imaginando quando a gente tá numa situação igual a Marina tava, de conhecer a pessoa, tipo, viver com a pessoa e você, tipo, ficar agoniado ali, porque você fala, tá, ok, eu vou ajudar, eu tô aqui, eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo você vê a pessoa ali meio que agonizando, né, parece que ela tá sentindo dor. E ao mesmo tempo é muito louco, porque você, Henrique, deu um relato de tipo, bati lá, deu uma pancada, mas pô, vi isso, vi um arco-íris, vi um pôr do sol, vi não sei o quê. E, tipo, dentro de você tava, tipo, ok, mas o teu corpo por fora mostrava outra parada, assim, sabe? Então, tipo, isso pra quem tava ali na situação da Marina ou dos próprios bombeiros em ver, eu acho que é uma parada que ninguém imagina que você tava de boa, tá ligado? E é muito louco que você falou, né? Eu tava de máscara, então eu fico imaginando você sem máscara, sem tomar pancada direto, né, no olho, assim. Acho que podia até, não sei, né? Não sou especialista, mas talvez pudesse até ter fraturado, né, o osso aqui do rosto. E uma vez eu fiz uma entrevista com a Maíra aqui no canal e eu tava falando justamente sobre o peso que tem a câmera, né, a caixa estanque, os cuidados que você tem que ter. Perguntei pra ela, ela falou exatamente isso, de passar
manter o braço rígido, né, pra que ela não volte. E, cara, tipo, a Pri, né, ela fez o curso com a gente, eu tava lá nos cursos que ela participou, da IMUA, né, Waterlife, Body Surf Pro. E eu acho que ela deve talvez até, tipo, nossa, é você? Do tipo, eu não tô acreditando que foi o Homem-Peixe, o cara que pega ondas enormes, que tá lá fora na cacimba, na onda da laje de pé de pato, que se machucou aqui, assim, com a câmera, sabe? E aí é muito louco, né? Porque a vida, ela reserva surpresas pra gente. A Marina, ela... pelo menos eu conheci a Marina, assim, muito no ano que fiz o Waterlife. E a gente trocou muito, assim, teve um papo muito irado. 2019, e na época a Marina falava, não, me interesso muito em aprender body surf, eu pego onda de bodyboard, quero aprender técnica de salvamento, quero melhorar com a cidade. E, tipo, vocês têm uma parceria da IMU há muito tempo com o Corpo de Bombeiros, de dar treino de forma voluntária, né? Sem você cobrar nada, você tá ali na parceria mesmo de alma, ajudando os bombeiros, e em contrapartida os bombeiros também estão sempre atentos. E, pô, deve ter sido uma puta de uma emoção, assim, pra Marina, que, tipo, aprendeu técnicas com os bombeiros e ao mesmo tempo vai ter que aplicar contigo, sabe? Tipo, deve ter sido muito louco. Eu queria que a Marina falasse mais sobre isso, sabe? Do que ela aprendeu com o Corpo de Bombeiros, o que ela aplicou ali na hora. Porque ela falou que tava até sem nadadeira, tipo, o esforço que você faz pra ajudar uma pessoa sem nadadeira, ainda mais na Cacimba do Padre, que é uma onda que, cara, puxa toda hora, né? Não é, tipo, um mar normal. Você tá indo, ela te puxa de novo pra trás, assim, tipo, tem uma outra dinâmica, né? Diferente dos mares de outros litorais aqui do Brasil. Então, eu acho que tem muita coisa, né? Aí pra falar também sobre isso tudo que você trouxe, que começando, né, pela importância da atenção ali com o equipamento, né? Seja se você vai entrar no surf, né? Atenção com a prancha ou qualquer outra coisa, mas principalmente, né, com a fotografia e, né, filmagem subaquática. A galera aqui, né, que já faz isso há anos, tem uma experiência incrível, né? Pô, Maíra, Michele, Marcelo Freire, Alan Rangel, né? Tem uma galera assim que quebra, né, galera que vem de fora também, sempre aí. E, né, é sempre muito aprendizado. Eu, muito recente, né, comecei na fotografia subaquática e muito inspirada, né, nessa galera. E comecei já a sacar, né, a importância mesmo de você estar atenta, porque também já tinha levado uma porradinha, assim, né, da caixa, mas foi super leve, assim, mas já tava bem ligada, assim, né, no quão importante era isso. E não que o Henrique não soubesse disso, né, mas que eram muitas coisas também acontecendo ali ao mesmo tempo e pode acontecer do nada, né, pode acontecer do nada. E aí, para isso que serve toda, né, essa questão do treinamento pro salvamento aquático, que sempre foi uma coisa que me inspirou muito. E quando eu vim conheci a IMUA, uma coisa que, nossa, já admirava muito, né? Principalmente no Lucas, que é o Shaq, que, pô, é um guarda-vidas fenomenal e campeão de windsurf, body surf. E eu comecei a perceber isso, sabe? Ver o quão importante o body surf é pra qualquer coisa, seja o salvamento aquático ou até mesmo para você se preparar para qualquer tipo de modalidade aquática. Porque qualquer hora você pode perder seu equipamento ou a sua coisa e você ficar ali sem nada. Né? A gente tava até vendo esses dias um episódio lá do Havaiano falando, né, nas temporadas do Homem-Peixe, falando de como os grandes havaianos são todos body surfers, né? São watermans, né? São pessoas que estão ali na água de N formas e conseguem se virar e tem uma leitura ali. Então eu sempre achei isso fascinante e comecei a aprender muito, né, com essa parceria do Henrique com os bombeiros e com esses treinos. Eu comecei filmando muito mais do que fazendo até os treinos. Você começou com um grupo de Alagoas. Ah, é verdade. Tá? Esse foi surreal. Ela participou junto com 20 bombeiros de Alagoas. Pois e com Paradinha, e, né, e também tava a Renata, a Pri, e, meu, a gente, Danilo também, né, participaram desse Body Surf Pro, e que foi, né, já minhas primeiras experiências, assim, com um marzão mesmo, né, de ver um mar grande de verdade, de ver um mar de 4 metros, de 5 metros, que pra mim, tipo, né, aquilo era novidade, assim, de estar ali me sentindo segura. E foram as técnicas tempo de água. Isso que pra mim é muito claro, sabe? Tipo, todo esse tempo que eu tô morando aqui em Noronha, que, pô, a gente vem trabalhando na água sempre, né? A gente tá sempre dando jornada na água, lá na Cacimba. Então,
pô, eu tô conhecendo esse lugar, sabe? Cada vez mais, por mais que seja um tempo curto né, de espaço aí, mas que vem sendo intenso, porque, né, o quanto dá a gente tá lá, né? E seja brincando, seja atendendo, seja, tipo, né, pra dar um mergulho, seja pra estar com a galera e, enfim, e pra treinar, né, tipo, a filmagem subaquática ali que eu tô pirando, né, e, com as produções e tal, com a Má e tal, a gente, pô, né, é uma diversão pura estar ali na água daquela forma. E aí é isso, acho que com essas noções e tipo, tendo essa vivência, esse tempo de água, foi uma coisa mais imediata, porque a cena dele boiando e tomando a onda na cabeça, tipo, foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. E a sensação, assim, tipo, eu não consigo descrever, eu acho que eu ainda não assimilei, tipo, tanto que falar disso, tipo, beleza, vem a imagem na minha cabeça, mas assim... Aí, eu lembro, o que eu lembro no momento é só de simplesmente, tipo, na hora que eu vi essa cena, tipo, era só uma coisa que tava na minha cabeça, era tirar da água, só, tipo, a única coisa que eu preciso fazer é tirar ele da água. Tipo, e eu não sei, era uma noção única de que era só aquilo. Foco total. E aí o meu corpo fez instintivamente, tipo, não teve, eu lembro disso do curso de não sei o que, sabe, tipo, ele fez, e assim, pra mim foi muito fantástico, tipo, olhando, né, teve todo o treinamento com os bombeiros e também teve todo um treinamento que eu fiz da apneia profunda, né, então no meu último curso que eu fiz com o Bruno, que desse 25 metros, tá, a gente tem que fazer resgate a 15, tem várias técnicas ali de resgate que você aprende, e que pra mim foram cruciais, que foi a hora, né, de virar ele das chamadas e tal, de como, né, tá ali. E aí depois o polo aquático, né, que aí foi treinamento puro, né, que a gente que dá e que desse é fenomenal. E a coisa da pernada alternada, né, e só de fazer, de estar ali, de ter a capacidade. Você tava sem nadadeira, é legal lembrar isso, né? Eu nem pensei nisso. Tava né, sem tipo nadadeira assim, na hora que ela me socorreu. Tipo, só, né, tinha que fazer. E... Aquela penada alternada, né? 2 hélices assim no polo aquático. Fala como é que você me colocou aqui, né? E fez a penada alternada de costas, me levando até o surfista chegar, entendeu? Não é isso? É isso. E ele chegou super rápido, tipo, foi bem rápido, assim, tudo que aconteceu na água, né? E isso foi muito massa, porque, pô, o cara tava muito perto e aí já, sabe, em pouco tempo a gente tava fora d'água, a galera já tava super atenta, só que já tinha chamado o bombeiro, a galera, sabe, já tava ali pra prestar um socorro e tal. E a sorte também que não veio, né, uma outra série logo em seguida, assim. Mas é isso, tipo, eu tava pronta, e óbvio que ser ele, tipo, quem tava me vendo na hora, tipo, eu tava com os olhos bugalhados, tipo assim, completamente em choque, tipo, que tava tudo aquilo acontecendo, mas meu corpo tava se movendo e eu tava fazendo as paradas que precisavam ser feitas, sabe? Tipo, foi bem isso, assim, a hora que a gente chegou no hospital, que daí ainda foi o perrengue de subir, né, na estrada ali da Cacimba, chacoalhando, e ele com a clavícula, assim, tipo, morrendo de dor e tal. E aí só na hora que a gente chegou mesmo no hospital que ele entrou, que eu, tipo, sentei lá fora, assim, tipo, assentei, e aí comecei a entender o que tinha acontecido, e aí liguei pro meu pai, eu chorava, e aí meu pai falando assim, mas eu não, tipo assim, calma, não sei o que, mas me conta o que aconteceu. E aí depois que eu descrevi, que foi a primeira vez que eu, né, dali, óbvio, tinha dado meia hora do negócio, que eu falei o que aconteceu, aí ele falou, agora eu entendi por que você tá assim, né. Na minha visão, né, acho que tudo isso que ela falou, principalmente essa pernada alternada do polo aquático, que a gente sempre brincou muito, treino dos bombeiros também, enfim, mesmo sem as traves, antes de trazer as traves, a gente já treinava bastante. E o fato dela conseguido chegar bem perto de mim, né, na natação fluida, pernada alternada e me desemborcado, porque eu tava... Então eu aspirei água, eu tive afogamento nível 2. Né? Então, se eu tivesse ali emborcado mais segundos, eu ia inspirar mais água. Né? Então, esse momento que ela me virou e botou no colo e fez a pernada alternada e vendo se vinha o trau da série, tarará, foi o momento da virada, assim, de não ter ido. Né? E aí, olhando para
porque você falou das técnicas e tudo, é isso, né? Eu acho que ela também tem buscado a desenvolver o jeito dela a partir das técnicas, né, do Bodysurf Pro lá, né, com os 20 bombeiros e tal, mas dá pra ver até no jeito que ela tá nadando e tal, ela tá desenvolvendo o jeito dela que ela fica bem segura e fluida e rápida, né? Então, e a outra coisa de realmente tá dropando as ondas, tá encaixando na parede, tá fluindo, onda maior mesmo, sabe? Tá surfando mesmo, né? Não é aquela coisa que vai 1, 2, 3 e acabou. E esse vai e vem nas ondas, né? Nesse momento, essa clareza se estourar aonde, sabe? Aonde que eu pego o movimento, quando que leva pra veira, quando que volta. Então tem toda essa prática, a gente pratica muito bodysurf, é o que a gente mais ama fazer e faz aqui, né? E das outras coisas. Pego onda de bodyboard desde os 8 anos, sempre estive no mar e tal, né? Tava na água sempre, mergulho de cilindro, não sei o quê. Acho que é isso, é muito, muito mesmo desse lugar do tempo de água sei lá, gente, tava no lugar certo na hora certa e tipo, sabe, pô. Isso no primeiro Waterlife, que ela participou como aluna, né, com o Lucas e tudo, a gente já via como um ponto, ali tá tranquilo, se precisar até de algum apoio e tal, tá ali, né, tá tranquila, né, então, acho que vem desse histórico todo, né. E tipo, eu tinha essa segurança de... eu sabia que se eu precisasse fazer um salvamento, tipo, na casa, eu tinha essa ideia. Tanto que antes da gente ir pra, né, no final do ano, foram várias pessoas que passaram por situações ali, sabe? Que a gente ajudou a resgatar, sabe? O próprio o Thiago Mariano, que surfa de longboard, tipo, ajudando muitas pessoas, tipo, indo resgatar com prancha, sabe? Porque ali é muito fácil você se enganar com a vala, se você não tem uma orientação, se você não sabe onde entrar e tal, não sei o que, se você nunca assistiu os episódios do Ela no Mar e te falando onde entrar, onde é a corrente, não sei o que, né? Cara... Assista! Mas é isso, tipo, são noções assim básicas que dá pra evitar, né? Então por isso que eu trabalho nos bombeiros é tão essencial, né? Todo bodysurfer, ele é um potencial salvador de vida, isso é fato, né? Todo atleta de polo aquático botou a nadadeira, virou bodysurfer. Fato também. Né? Então esse nível de aquacidade, quando tá à vontade na água, que também tem muito da pessoa brincando na beira desde criança, né? Todas as comunidades ribeirinhas, né? Muita gente tem facilidade dentro da água, então eu acho que tem esse lugar mesmo de cultivar isso. Mas o que eu sinto, e aí nesses dias respirando, meditando muito, tentando observar no corpo o que aconteceu, eu fiquei com essa pergunta, o que aconteceu da hora que eu apaguei até a hora que tava ali vendo arco-íris, né, Lelê? Na beira e tal. Então o sentimento do impacto, né, primeiro movimento foi a câmera aqui, depois clavícula, já fratura e aqui uma contusão bem grande no peito, né? E aí eu fiquei desacordado, aí veio outra onda, bateu por cima, né, nas minhas costas, ela me levou para o fundo, então aqui é como se eu tivesse tomado um chutes na costela, né, na hora de levantar, deitar, de respirar tá tranquilo, mas e vai aparecendo roxo, mais para trás, para as costas, então acho que essa foi essa batida do chão. E ao mesmo tempo, essa reação de estilingue, né? Como eu tava com o pescoço solto, eu fiquei, até agora tá bem tensa toda a região do pescoço, esse lado tá bem maior, né, inflamado do que esse, como proteção, né, para todo o movimento que foi afetado aqui. Então a imagem é mesmo desse chacoalhão, né? De você ficar desacordado, depois vem te bater no fundo e te rodar e te chacoalhar o pescoço, né? Então foi isso. E aí a sensação de, tipo... se a gente fala do mestre oceano, e sempre na maioria das vezes é a gente que se coloca em risco, e ele mostra isso, né? Mas veio na medida, assim, eu podia ter perdido um olho, eu podia ter quebrado aqui, tendo que operar, e podia milhões de coisas, podia não estar aqui, né? Mas era um ponto de que eu consigo olhar e falar assim, caramba, poxa, tempo de recuperação, já
pensando em alimentação, já mudando todo o hábito, coisas que eu já estava postergando em vários aspectos para ir para alta performance. Então agora é do tipo, cara, é hora de renascer mesmo, então vamos com tudo, sabe? Com tudo e com calma, né? Então acho que o aprendizado principal é esse, silenciar, né? Olhar mais, uma coisa de cada vez. E aí tem que ficar quieto aqui para recuperar, senão não adianta. Então, de saber o limite da quantidade de coisas que faz por dia fazendo o quê, né? Então, cadê a plaquinha? Taninha, muito obrigado. Todo mundo conseguiu ler? Paciência na turbulência, sabedoria na travessia. Isso aí. Então, eu acho que o aprendizado ainda é uma pergunta, ela ainda está em aberto, e acho que cada vez, né, que a gente conversar de novo aqui, lembrar de histórias, de experiências, vão vir mais aprendizados. Eu acho que a gente abre aí uma conversa muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui com você, Lê. Muito legal ouvir todos esses relatos de vocês, assim, com uma riqueza de detalhes e entender o aprendizado que vocês tiraram, né, dessa situação. Eu acho que se a gente olha para a situação, vai assimilando aos poucos, a gente vai entender por que as coisas acontecem, né, da maneira como elas acontecem. E eu queria deixar esse vídeo, tipo, num tom mais leve agora, mais nesse final, né? E saber quais são os planos futuros de vocês para essa temporada de 2022. Não só Noronha. Noronha eu sei que a gente tá na alta temporada agora, né? Janeiro, fevereiro, altas ondas. Mas, tipo, pro ano de 2022, vocês vão viajar, vão fazer, tipo, body surf trip, vão ficar mesmo na ilha, vão pra algum canto, Brasil, mundo. Tipo, fala um pouco sobre esse plano de vocês. Primeiro eu foco na recuperação, né? Então, eu já estou conversando com alguns parceiros, né, retomando. Tem o Flávio Carneiro, que foi meu preparador físico durante muitos anos em Floripa, criou o método comigo, método Peixe, com Carra na Lua, a escolinha de body surf lá, depois veio para o método Waterlife aqui, né? Então, um cara muito bom, criou a maioria dos exercícios que a gente trabalha nos cursos, a gente fez junto. Então, ele trabalha com atletas, também recupera lesão, ele já teve a lesão na mesma região que eu tive. Também tem o Juninho, que assim, virou um parceirão, super irmão. Ele é fisioterapeuta também, então tem esse respaldo técnico junto com o Flávio, né? Eles vão estar em parceria. E ele é fisioterapeuta do Medina, né? Então tem bastante experiência e renome nesse trabalho, então é uma parceria muito massa mesmo. E então eu sinto que eu estou respaldado tecnicamente para a recuperação e a dedicação, né? Em termos de calendário, né? Se tudo correr bem, a ideia é que essa recuperação, agora a gente com a internet aqui, a gente possa trazer mais body surfers, handsurfers, nadadores, queiram aprender mais sobre tudo isso, sobre o mar, as ondas, e de Noronha a gente conseguir transmitir isso com qualidade. Com a Capaloa, com você, Lelê, né? Sempre aqui, né? No canal, por exemplo, que é um lugar de maior aprendizado do body surf hoje, a gente possa reunir essas forças, juntar esse cardume nessa comunidade, e se tudo correr bem, voltar para a Indonésia no mês de maio, ficar um mês lá, a gente de para Aço e buscar as ondas de novo em uma integração maior, também com muita meditação, com muita arte, com muita música, sempre relacionado ao mar. E aí eu passo as ondas sonoras aqui para a Marina para falar toda essa parte audiovisual, fotográfica, musical, poética, inspiradora. Acho que o plano esse ano é botar pro mundo aí várias coisas lindas que a gente vem fazendo. Muita arte, muita música. Acho que tem esse lugar assim para trazer muito forte. E aqui na IMU, a Escola do Mar, né, a ideia é estar super aqui power nas nossas jornadas presenciais. Então também vai ter o Waterlife, que é uma imersão, né, de 4 dias no começo de maio. E já vamos receber essa 16ª turma, 15ª turma. 12 a 15 de maio. Waterlife, é a primeira vez facilitando, junto com o Henrique e com o Lucas. E ainda, né, todas as nossas jornadas aqui da IMUA que acontecem no dia a dia. Então a gente tem a jornada da respiração, junto com o Vitor, que é um dos nossos sócios da IMUA e que a gente faz mais voltado para a apneia, né, mais voltado para o tempo de fundo, né, ficar mais tranquilo, mais para o silêncio, para a respiração. Ele tem jornadas também que envolvem trilhas aqui, né, noturnas e super especiais.
E também tem a Juju, que é nossa sócia com terapia aquática e a dança, né, na água. E que eu acabo trazendo bastante isso também na arte, né, com a música. Então acho que tem muita coisa legal vindo por aí para esse ano. E esse recado só da gente fazer com calma. Né, de fazer devagar, de focar no que importa, de silenciar, ouvir, saber dropar a onda na hora certa, né, escolher as ondas certinhas e não se jogar kamikaze, né, do lip, mas fazer direitinho, colocar na parede, dançar no seu estilo, sem querer ser algo que você não é, né, encaixado na sua essência, que eu acho que esse que é o grande aprendizado do body surf. Né? Se você não está encaixado na sua essência, você não faz a linha da onda. Então, cada um achando seu surf, né, a gente vai navegando essas ondas aí esse ano. Eu sinto que esse é o ano da prática, né? Esse é o desafio de todos nós que ela falou, né? De encontrar o ritmo individual, o ritmo coletivo, o ritmo das demandas que vem do mundo, né? Então tem muita coisa também acontecendo de novas demandas e trabalhos online. E aí tem a meditação online com base nas luas havaianas, né? As 30 luas havaianas, que tá com uma turma muito legal, assim, a gente está super empolgado para trazer muito a sensação do mar e do oceano profundo para a casa das pessoas. Isso está rolando de um jeito muito bonito, né? E aí junto disso tem a própria carreira musical de Marina, né? Que tem vários lançamentos aí, tá incrível, estamos com 2 produtores aqui e tem novidades por aí. Tem uma música nossa juntos que é o The Body Surf Song, There She Comes, e na hora certa a gente vai mandar pra galera. A gente tá louco pra todo mundo ouvir, mas tem que esperar um pouquinho. E acho que a galera vai se sentir pegando a onda da vida nela. Então a gente tá doido pra compartilhar isso com todo mundo. Vocês vão ver muitas imagens maravilhosas, poesias, tem muita parceria também acontecendo com Maíra, com o Thiago, que são também 2 parceiros do mar, assim, incríveis, e, né, acho que tem muita produção artística aí, com Luísa Sampaio, Doug Monteiro também, Michelle Roth. Acho que a turma tá bombando. E já, né, vocês vão ver aqui no canal, paradinha, nesse mesmo espaço. Vamos fazer essa promessa aqui, ó, paradinha. E pra fechar, ainda tem, né, a gente tá organizando com alguns parceiros, envolvendo o polo aquático, envolvendo todas as jornadas que a gente faz aqui na ilha, um Festival das Águas para agosto. Então tá em planejamento, né, se tudo correr bem, vai estar acontecendo, a gente vai anunciar. E a ideia é reunir bastante gente para poder celebrar a água mesmo, também com UAU, com outras atividades artísticas, Festival de Cinema do Mar. Então estamos com vários impulsos muito bacanas rolando por aqui. Cara, que máximo saber de tudo isso, né? Chega o retorno aí do Henrique nas redes, Marina também tá full time, sempre postando. Eu, pelo menos, gosto muito, tipo, já virou rotina. E olha que eu não gosto muito de ver stories, mas assim, tipo, já virou rotina ver se tem alguma postagem de Noronha. Também tenho seguido bastante o Chama, o famoso Thiago Luna, pra ver mais sobre Noronha, ver o que vocês estão fazendo de conteúdo. Tipo, é muito legal pra mim ver. Eu sempre admirei isso, sabe? Essa rotina de, tipo, mar, propósito, vida e ao mesmo tempo a performance juntos, sempre fluindo, nunca um mais pra cima e o outro menos. Eu acho que as prioridades, elas se encontram ali, né? O fato de você manter qualidade de vida através do surf de peito, né? De estar na água, de estar brincando ali com a onda e ao mesmo tempo tendo o seu trabalho profissional. Eu acho isso muito massa. E, pô, vocês estão com um calendário mega extenso, programação aí de celebridade, tipo, estão cada hora num canto, vão fazer várias coisas. E vamos vibrar, né? Vamos colocar energia positiva pra eu estar aí junto também. Quem sabe futuramente voltar pra Noronha e fazer alguma coisa bacana. Mas eu daqui de longe já tô, tipo, muito entusiasmada de ver essa galera toda que vocês citaram. São grandes amigos, grandes pessoas que eu tenho admiração, assim. Então, tipo, é muito massa ver esse Dream Team. Tipo, realmente é um time dos sonhos, ver essa galera toda. E o mais irado da Imua, pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente, é que cada um é especialista em uma coisa e ao mesmo tempo todo mundo se converge, assim, sabe? Então tem o Vitor, como a Marina falou, que sabe muito de apneia, de ficar em silêncio lá no fundo. Tem a Henrique com body surf, tem a Marina com salvamento, body surf e olhar da fotografia, mais poesia. E, tipo, o Lucas com salvamento, também a técnica de handsurf. Então, tipo, isso é muito massa, assim, você vê que um acaba casando com o outro. E, cara, eu queria falar pra vocês falarem pra galera entrar aí na Imua, seguir vocês, se tiver YouTube, se tiver TikTok, Henrique do TikTok, Marina do TikTok, aquelas... Mas enfim, falar aí pra galera seguir vocês, beleza? O primeiro que eu achei, né, genial de abrir
numa conta no TikTok do Henrique, de muletinha aqui, dancinha na caixa de estanque. Ai, paradinha, você não aguenta. Então, gente, cara, se vocês querem, inclusive, ter conteúdo de qualidade e, seguirem uma pessoa muito massa pra aprender técnicas de bodysurf de uma forma engraçada, divertida e muito, muito informativa, segue aqui embaixo, Ela no Mar, esse canal multinacional de bodysurf. Mergulhe nessa onda. Bom, que eu não nasci pra fazer publi. Mas e também, se você se interessou pelo nosso trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais também da Imua, @ImuaNoronha no Instagram. Quiser seguir mais o trabalho do Henrique também, pode colocar lá @henriquepistiri.peixe. Mas se você pesquisar Homem Peixe já funciona. O meu é @marina.travesso e o da Letícia, @paradaletícia. Então, sigam essas continhas aí massa. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal da Imua também, que já não estão recebendo coisas por lá. E fiquem ligados, né, nos nossos Instagrams, que já essa semana a gente vai estar trazendo muitas novidades com esses parceiros para essa jornada das luas havaianas. E é isso, né? Quem surfa tem que ficar ligado na lua. Quem surfa e não entende de lua não está surfando. Então, vamos meditar, vamos respirar, vamos se conectar profundamente para chegar no surf de performance que todo mundo quer e que não tem jeito, vai pensar na vida, vai olhar para o futuro. O mar está aí para ensinar tudo isso. Então, se é de performance, se é de autoconhecimento, se é de contemplação, vem com a gente, que tem para todo mundo se divertir. Mahalo Nui! Mahalo Nui!